Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre o EDTA, que é o ácido etileno de amino tetraciclado, da relação dos anticoagulantes e não dos exames de sangue, tá? Eu vou explicar um pouquinho hoje sobre ele e depois eu recorro aos demais, tá certo? Então, hoje eu vou gravar isso, tá? Então, quando eu pego um frasco de tubo com tampa de polilás ou roxo, tá? Depende muito do fabricante, ele é usado para as coletas dos exames hematológicos e outros como hemograma completo, tá? Então, alguns eu vou estar explicando aqui para vocês, tá? Também sobre a velocidade de hemossedimentação, tá? Então, eu posso também falar a mesma coisa de taxa de sedimentação de eritrócitos, ou velocidade de sedimentação ou reação de Biernacki, né? Então, quando essa velocidade ela está um pouco elevada, valor acima do normal, ela pode indicar a existência de inflamação, mas ela não é capaz de determinar a causa, o local, a gravidade. Então, para isso, lá na frente, nós vamos ver que tem outros exames também que contemplam isso aí. E quando está baixa, indica alterações na forma das hemácias, né? A policetemia também pode também um aumento que é o aumento das células do sangue, né? Então, a hipoalbuminemia, tá? Na insuficiência cardíaca congestiva, na hiperviscosidade, né? E o hipofibrinogênio, né? O valor também aparece reduzido quando há retardo na realização desse exame. Então, na velocidade, né, de hemossedimentação, bem interessante saber. Então, eu tenho esse outro exame, que é o dos reticulócitos, tá? Então, para a gente compreender um pouco sobre esse exame, ok? Eu posso explicar como sendo usado para determinar se a medula óssea está respondendo de modo adequado às necessidades do corpo de produção de hemácias, para esclarecer o mecanismo de diferentes tipos de anemia, tá? Esses diferentes tipos de anemias, carenciais, ok? Então, quando existe um aumento desses reticulócitos, eu posso colocar como geralmente indica uma resposta à perda súbita de sangue e, portanto, uma maior ativação da medula óssea. Então, nos distúrbios hemolíticos, que é a destruição do sangue, o corpo ele vai começar a destruir essas células sanguíneas maduras e assim eles também ativam a medula óssea. E quando está um valor abaixo, pode acusar de insuficiência na medula óssea, causada por toxicidade de certos medicamentos, pode ser também por tumores, radioterapia ou infecção, a cirrose hepática, a anemia causada por baixos níveis de ferro, né? Então, também falta também da vitamina B12 da doença renal crônica, tá? Então, aqui, gente, é bem interessante a gente estar colocando o outro exame de tipagem sanguínea, grupo sanguíneo, ABO-RH. Então, além do sistema ABO, que você já deve ter ouvido falar no seu ensino médio, o mais conhecido com os 8 tipos sanguíneos, que é o A positivo, B positivo, AB positivo, o A negativo, o B negativo, o AB negativo, o O positivo, o O negativo, que são os 8 tipos sanguíneos, mas também há tipos de sangue raros, como o Bombay, né? Que é considerado um falso O negativo, e o sangue dourado, que tem um RH nulo, não conta com nenhum tipo de antígeno, certo, gente? Então, aqui eu tenho o fator DU, né? O fator DU. É uma terminologia ultrapassada, antiga, utilizada há anos para designar que a tipagem sanguínea desse fator DU, ou RH fraco, também conhecido, tá? Fator DU, RH fraco, é a determinação confirmatória de tipagens sanguíneas de RH negativas, tá? Então, quando o RH-DU, né, dá positivo, existe essa proteína na hemácia e indica que o sangue da pessoa é RH positivo. Então, quando tem o RH-DU negativo, então não existe essa proteína na hemácia que o sangue da pessoa é RH negativo, tá certo, gente? Eu vou aqui pro Cumbis, tá? Eu tenho esse exame do Cumbis direto, que é solicitado durante a gestação, tá? Não é uma coisa comum, tá?
Então, o Cumbis direto é um teste que ele é feito e existe o Cumbis direto e o Cumbis indireto, tá? No Cumbis direto, verifica-se a presença de anticorpos nas hemácias, tá? Então, o direto, ele verifica-se a presença de anticorpos nas hemácias. E o indireto, também conhecido como pesquisa de anticorpos irregulares, ele verifica se há anticorpos no soro. E para que serve, né, esse exame? Ele vai detectar possíveis incompatibilidades no organismo contra determinado fator RH através dos anticorpos anti-D presentes na corrente sanguínea das mães. Então, vamos lá, o direto, Cumbis direto, é realizado durante a gravidez para identificar a incompatibilidade de RH e é indicado principalmente para mães com RH negativo. Então, você que tem qualquer tipo sanguíneo negativo, tem que ter mais atenção. Exemplo, vamos supor que eu tenho um A negativo, ou B negativo, ou AB negativo, ou O negativo, tá? Eu tenho que ter mais atenção na hora da gestação, porque eu tenho isso a mulher, porque eu tenho que ter atenção ao homem, né? Porque se ele for positivo, tá? Então, eu tenho que estar sendo acompanhado mais de perto, porque nesse caso, se o bebê nascer positivo e a mãe negativa, a mãe vai ter que fazer uso, né, da Rogan, tá? Então, é mais perigoso a partir do segundo filho. Agora, tem que ter cuidado que se ela abortar antes de ter qualquer filho, a gente também conta através também do aborto, tá? Então, eu tenho um filho vivo, mas antes disso eu tive um aborto. Então, aquele filho vivo é considerado o segundo, né? Então, é mais perigoso a partir do segundo, tá? Então, eu tenho um Cumbis indireto, e esse Cumbis indireto, ele pode dar positivo e o Cumbis indireto pode dar negativo. O Cumbis indireto positivo indica a isoimunização, nomeadamente incompatibilidade de RH com feto. Então, estando assim em circulação anticorpos, né, contra os glóbulos vermelhos fetais, e podendo o feto desenvolver a doença hemolítica perinatal, né? Então, é uma doença grave, uma doença fatal, o bebê pode ir a óbito, tá? Também o Cumbis negativo, ele deve ser novamente solicitado a cada 4 semanas, após a 24ª semana gestacional, ok, gente? Então, aqui eu tenho muitas coisas, né, para você. Então, tem um exame de eletroforese da hemoglobina, tá? Então, é importante no diagnóstico diferencial de anemias e talassemias, ok, gente? É bem interessante. Mas o que seria, professor, uma talassemia, assim, no popular? É a diminuição de hemoglobina, né? Então, continuando aqui para você. Então, permite análises familiares em parentes de portadores de hemoglobinas anormais. Auxilia também o que? No estabelecimento ou a exclusão de hemoglobinopatias, hemoglobinopatias e talassemias, constituindo amplo procedimento diagnóstico, né? Então, é bem interessante. Então, ele vai ser solicitado para analisar, então, o que? As alterações estruturais e a parte funcional referente à síntese de hemoglobina. Então, dessa forma, o médico pode indicá-lo como intuito de detectar anemia falciforme, a doença de hemoglobina C. Então, eu tenho a hemoglobina A1 e a A2, né? Então, vamos lá. A hemoglobina A1 no adulto, ela normalmente é normal, né? Essa hemoglobina ela representa cerca de 97% da hemoglobina encontrada no adulto. A A2, essa hemoglobina, representa 2% da hemoglobina encontrada no adulto. É considerado normal quando, que, professora, a pessoa apresenta as hemoglobinas A1 em maior concentração do que a A2. Nos bebês, essa hemoglobina fetal ela está presente em maiores concentrações. E no decorrer do tempo, quando a criança for crescendo, vai se transformando em hemoglobina A1, né? Que seria a mais presente, né? A porcentagem maior, certo? Então, eu posso estar falando que essa hemoglobina A1, eu já estou até respondendo as outras aí, né? É usado para medir também
identificar os diferentes tipos de hemoglobina no sangue circulante. Tendo uma hemoglobina saudável, ela será capaz de transportar e liberar o oxigênio com a maior eficiência. A gente sabe que na hemoglobina se carrega uma molécula de oxigênio, tá? Então, a hemoglobina A2, indicada para investigação de anemias microcísticas, hipocrômicas, com reservas de ferro normais, e que o diagnóstico de talassemia se faz necessário. Talassemia é uma doença hereditária, para quem não sabe, caracterizada por um defeito na síntese de hemoglobina, que se traduz frequentemente em que? Aumento do BASF, a esplenomegalia, alterações nos ossos, na pele, anemia mediterrânea, tá? Palidez, icterícia, atraso no crescimento, abdômen desenvolvido, tá? Aumento do BASF, já falei, alterações ósseas, né? Então, essa talassemia é conhecida como, né, anemia da mediterrânea, ok? Então, é muita coisa, né? A gente vai fazer assim, coleta isso, coleta aquilo, mas é bom a gente compreender um pouco cada exame, ok? Então, depois disso aqui, eu vou para a hemoglobina glicosilada, quer dizer, e a glicada, né? Então, eu acho que eu gosto mais de hemoglobina glicada, quanto menos as palavras, melhor. Ou glicosilada, né? Como queiram, tá? Então, é a fração de hemoglobina que se liga à glicose, que ela incorpora a partir do sangue. Assim, quanto mais altas as taxas de glicose livre no sangue, maiores os valores da hemoglobina glicosilada. Só vai fazer esse exame aqui quando no exame de glicose, tá? Que é em jejum, dá alterado. Aí, no caso médico, ele pode já passar isso daqui, tá? Então, aqui é bem mais específico, né? Bem mais sensível, né? O exame ele pode ser falseado. Em que momento? Quando o paciente tem sangramento intenso ou crônico. Na hemoglobina glicosilada ou glicada, o exame pode ser falseado em sangramento intenso ou crônico. O ferro é insuficiente na corrente sanguínea, uma má alimentação, tá? A transfusão de sangue recente, com anemia hemolítica também, pode ser um exame falseado. Presença de uma variante da hemoglobina A também nesse exame, ok? Então, a gente já falou aqui, usada para a coleta de exames hematológicos e outros exames de hemograma, a velocidade de hemossedimentação. Nós falamos da chipagem sanguínea, do fator DU, tá? Do cumbis direto, mas eu também complementei com indireto, positivo e negativo. A eletroforese, a hemoglobina glicada. Nós vamos falar, eu já falei da hemoglobina A2, né? Já falei da hemoglobina A1 e A2, certo? É bem interessante. Nós vamos para os linfócitos CD4 e CD8, para você compreender melhor, né? Para a gente, né, saber bem direitinho o que cada um representa, tá? Nesse momento. Então, os linfócitos CD4 e CD8, eu posso estar colocando para o CD4, eles são específicos para a maioria das infecções oportunistas, como pneumoconistose, tá? Pneumonicistose, tá? Citomegalovírus, também a toxoplasmose. Então, na infecção por HIV, há uma predileção por esta categoria de linfócitos, tá? Então, os linfócitos TCD8, eles são citotóxicos e eliminando células infecciosas ou neoplasmas, tá? Então, neoplásicas. Então, para você compreender um pouquinho sobre ele. Depois daqui, eu vou pular aqui, depois eu volto. Antitrombina, tá? Eu vou falar sobre eles, tá? Esse exame. Então, é bem interessante. Eu posso estar colocando a antitrombina aqui para você como uma proteína plasmática, que inibe a trombina e os fatores XA e XIA, né? Então, e portanto, inibe a trombose. Então, esse exame ele vai medir a função e a quantidade de antitrombina, que é uma proteína produzida pelo fígado, para ajudar a controlar a coagulação do sangue. Então, quando tem um aumento muito acentuado dessa antitrombina, pode acontecer o risco de trombose venosa. Já a diminuição, né, pode acontecer, né, embolismo pulmonar e tromboses venosas recorrentes, tá?
Então, o ideal é tentar ter tudo aí nos seus padrões normais. Então, eu pulei frações de hemograma, estou logo falando de antitrombina, agora eu vou falar de homocisteinemia, tá? Esse exame, gente, homocisteinemia, e costuma ser solicitado para observar a quantidade deste aminoácido no sangue. E se o valor estiver elevado, ele pode indicar um tratamento para a prevenção dos problemas cardiovasculares, né? Então, para você ver como é, né? Então, eu também tenho aqui, gente, os acantócitos, certo? Esses acantócitos é bem interessante eu saber a pesquisa deles, certo? Então, eles são eritrócitos, né? Contraídos com múltiplas projeções espiculadas. As protusões superficiais elas podem variar em tamanho e distribuição e decorrem de alterações na composição lipídica da membrana celular dos eritrócitos, tá? Então, pesquisa de acantócitos e outros exames também realizados em sangue total, sangue totalmente homogeneizado na presença de anticoagulante. Então, eu já falei desses, agora eu vou tentar falar para vocês das frações do hemograma, tá, gente? É bem interessante você saber um pouco. Então, quando eu falo desse primeiro, tá, exame, é bem interessante que o hematócrito, tá? Eu posso colocá-lo quando tem a diminuição, quando o hematócrito está baixo, ele pode haver diminuição das hemácias ou de hemoglobina no sangue, o que sugere um quadro clínico de anemia, perda excessiva de sangue, doença renal, deficiência de ferro e de proteínas ou a sepse, certo? A sepse eu até pedi para vocês darem uma estudadozinha, né? Então, quando esse hematócrito está baixo, quando é indicado que a diminuição dessa quantidade de hemácias, ou mais frequentemente hemoglobina do sangue, pode ocorrer anemia ferroprimo, quase que não sai. Então, é bem interessante, né? E quando está preocupante, existe a diferença, né, dos valores de homens e de mulheres, tá, gente? Então, isso aí tem que ter bastante atenção. Quando o hematócrito ele está um pouco alto, ele pode ser resultado de um problema da medula óssea, policitemia vera, ou com maior frequência de uma compensação de problemas pulmonares. Então, a medula óssea ela produz mais hemácias para aumentar o transporte de oxigênio para o corpo, tá, gente? Então, isso daí vocês têm que ter atenção, tá? Vai fazer parte da vida de vocês. Então, não é só simplesmente coletar o exame. Com o tempo, vocês vão ter que saber um pouco o que é cada exame. A hemoglobina em si é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, é responsável pela coloração vermelha do sangue. Essa proteína, que tem como função o transporte de oxigênio pelo organismo, pode apresentar-se em diferentes formas, sendo a hemoglobina A mais comum em indivíduos adultos, tá? Então, quando a hemoglobina está baixa, pode acontecer anemia, cirrose, linfoma, leucemia, hipotireoidismo, tá? Insuficiência renal, talassemia, porfíria e hemorragia, tá? Então, quando ela tá alta, pode ser consequência de desidratação, tá? Uso de tabaco e enfisema pulmonar. Enquanto que a diminuição da quantidade de hemoglobina costuma estar relacionada com anemia, talassemia, ou ser como consequência de hemorragia, por exemplo, tá? Então, tem que ter um pouquinho mais de atenção sobre esses exames, né? Então, eu tenho que ver também o contexto clínico do paciente, né? Enfim, quando eu digo leucograma, é um exame de laboratório que vai avaliar a série branca do hemograma, ou seja, avaliar a quantidade e a qualidade desses leucócitos, as células responsáveis pela defesa do nosso organismo, tá? Então, quando o leucograma está alto, então, o aumento na quantidade de leucócitos no organismo é um distúrbio conhecido como leucocitose, podendo se relacionar a quadros de infecção bacteriana, leucemia, traumatismos, exercícios exagerados ou mesmo estresse, tá? Então, quando o leucograma ele está baixo, tá? Então, o que pode significar, professor? É um número menor
de células de defesa. Então, que o normal de leucócitos do sangue é chamado de o número menor, que o normal de leucócitos no sangue é chamado de quê, professora? Leucopenia. O aumento da leucocitose e a diminuição da leucopenia, que pode estar relacionada a infecções, desnutrição, doenças autoimunes, doenças da medula óssea, do baço e tireoide. Em alguns casos, pode ser resultado do uso de medicamentos ou tratamentos como quimioterapia e radioterapia, tá, gente? E sobre a questão das plaquetas, né? O pessoal só se preocupa assim, plaquetas na parte de dengue, não é só isso. Também chamadas de trombócitos, tá? Plaquetas também chamadas de trombócitos. São fragmentos de megacariócitos que estão relacionados com a cicatrização de feridas, tá? Olha que interessante. Eu tenho uma boa cicatrização de feridas, as minhas plaquetas têm que estar boas. Tem muita gente que é diabético, que está controlada a diabetes, mas as plaquetas estão alteradas, né? Então tem que ver tudo isso aí. Então, com a cicatrização de feridas e reparação de vasos sanguíneos, as plaquetas também são chamadas de trombócitos, são estruturas presentes no sangue que, diferentemente do que muitos pensam, não são células completas, tá certo? Olha só que interessante, tá? Mas qual é a função das plaquetas? Elas são essenciais para a coagulação do sangue, tá? Então, isso aí o que significa quando as plaquetas estão muito altas, né? Então, as plaquetas se caracterizam por células que a medula produz, com o intuito de quê? De auxiliar a coagulação do sangue. Ao realizar um hemograma e no resultado constar níveis altos de plaquetas, geralmente significa que há algum sangramento no organismo, tá? Então, olha só que interessante, professora passada não sabia. E as plaquetas baixas, o que é que pode ser? É uma condição caracterizada pela diminuição do número de plaquetas na circulação sanguínea. Então, esta condição ela afeta a coagulação do sangue, podendo causar sintomas sérios e preocupantes. As plaquetas são fundamentais para evitar a perda de sangue. Olha só que coisa, né? Então, gente, eu acredito que eu tenha comentado um pouco de cada um, né, do EDTA. Claro que existe muito mais do que isso, que é só uma explicação básica para começar a clarear as ideias, né? E eu não estou indo ainda pelas ordens dos tubos, eu estou indo um pouco explicando cada um. Então, gente, até mais. Então, amanhã eu gravo um pouquinho mais e aí a gente continua.